Aí quando eu passei, foi um puta estudo, cara. Num dos dias lá, a gente passou por um workshop com a Ilana Kazoy, que ela é uma das autoras do filme, e também foi criminóloga do caso. Ela estava no depoimento do tribunal e estava na reconstituição, quando o Daniel, a Suzane e o Christian tiveram que contar como foi que eles fizeram o crime. Então era uma pessoa que, viu acontecer tudo ali na frente, conheceu os caras, e ela que escreveu o nosso filme. Isso torna o filme foda pra caralho, tá ligado? Porque é alguém que, vai contar fiel. E aí, a gente teve uma aula praticamente de direito sobre o que a gente podia e o que a gente não podia fazer. A gente viu o caso de cabo a rabo, ouviu a voz dos caras no tribunal, viu o vídeo da reconstituição. E foi aí que eu peguei os trejeitos do Daniel, porque o Daniel não é um cara conhecido. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Naquela hora eu te perguntei, tu tem que ter a forma de andar e tal. Tu tinha que analisar, ver direto o Daniel Cravinhos lá, o jeito dele, a forma que ele se comunica, porque cada pessoa tem a sua expressão, né? Tanto facial quanto... Tudo isso soma pra ti pra fazer... Soma. Mas acho que cada um tem a sua parada. A Carla, ela é mais da técnica. Eu sou mais do sentimento. Então, assim, eu fui observando coisas do Daniel, assim, trejeitos, que pra mim demonstravam uma coisa da insegurança ou da ansiedade, e eu fui construindo a partir disso. Isso não chega a perturbar o ator, não, mano? Tipo assim, caralho, Daniel Cravinhos, assim, já foi condenado, né? É um assassino. Você interpretar um assassino, às vezes não mexe, não parte pro teu lado pessoal. Por exemplo, teve o caso do Heath Ledger, né? Que interpretou o Coringa, me amarro no personagem Coringa. Acho muito foda. E a história do Heath Ledger, sei lá se eu estou pronunciando certo, é algo muito, muito interessante, porque ele se trancava e tal, e ele queria pegar o jeito maníaco do Coringa, entendeu? Então, tipo assim, tu fez uma parada assim, tipo uma imersão. Vou focar em ser o Daniel Cravinhos. Tem isso em ti? Cara, eu acho que tem, mas é importante não glamorizar o que ele fez, porque, assim, ele morreu, né? Então, assim, se você disser que isso é a fórmula pra fazer um bom personagem, eu vou estar sendo irresponsável, porque não é. Você consegue chegar num personagem sem fazer. Eu acredito muito que ser ator não é um espírito que baixa em você, não é uma parada. É uma profissão. Você tá ali gravando, você faz sua parada e assim que der o corta, você vai pra sua casa e você é você. Então, a gente tinha uma preocupação de tirar qualquer energia de que fosse uma coisa mística e se concentrar no trabalho. E como eu te falei, como ela era uma pessoa que escreveu, que tava ali, tava vivendo aquilo na época, né? A gente tinha o material mais do que necessário para conhecer a história. Então eu estudei pra cacete, vi tudo que era de depoimento, de pessoas falando sobre como era o Daniel. A gente teve, eu tive, na verdade, aula de aeromodelismo, que o Daniel Cravinhos, ele era um dos melhores pilotos de aeromodelismo do Brasil. Caralho. Além de pilotos, ele é um dos melhores construtores. Ele era um cara, foda nisso. Só que não dava dinheiro, né? E o Daniel não tinha escolaridade também. Então, isso pra família da Suzane, assim, dizem os depoimentos, não posso afirmar também, que tinha um certo preconceito por essa diferença social, assim, que a família dela tinha bastante dinheiro. Mas o Daniel tinha esse destaque nesse meio. Então eu fui aprender esse universo, porque além das características físicas, tu vai conhecendo a galera que frequenta essa parada. E o cara que me deu aula de aeromodelismo conhecia o Daniel, pô. Eu não conheci o Daniel, nem me interessei também, mas o cara viu. Na época, ele falou, eu lembro do Daniel na época, ele era assim, assim, assado. Eu lembro que a Suzane vinha treinar e os caras... Quer dizer, ele vinha treinar, a Suzane ficava abraçada nele, pô, enquanto ele pilotava o avião. Era uma relação que os dois era quase uma simbiose. Os caras estavam colados o tempo inteiro. Essa cena específica não, mas acho que mostra. Essa vibe deles colado pra cacete, sim. Porque eu acho que tinha muito carinho entre os dois. Muito, muito. Eu acho que nenhum dos dois faria sozinho o que aconteceu. Mas é uma opinião minha, não é um fato. Porque eu acho que só aconteceu o que aconteceu porque uniu a mente com o coração. Entendeu? E, enfim, eu acho que o que aconteceu ali foi uma paixão muito intensa em que eles entraram numa pilha errada pra cacete e fizeram o que fizeram, entendeu? Eles usavam drogas? Cara, usavam, mas cada um tem um depoimento diferente sobre quem usava como, intensidades e tal, e eu não sei dizer o que é a verdade. Mas tem a cena? Tem. Cada versão tem sua coisa. Sim. E a repercussão desse filme, mano? Qual é a tua expectativa? Porque parece que vai ser estouro. Cara, a opinião que a gente tivesse. O meu maior objetivo desse filme não digo nem conscientizar, são dois, na verdade, né? Primeiro, você falar sobre um crime e não necessariamente glamorizar. Porque as pessoas pensam assim, por que você vai contar essa história? Tanta história maneira no Brasil pra contar, você vai contar a história de um crime? Sim. É importante, pô. A aula de história, a gente aprende sobre nazismo pra gente nunca mais achar que aquilo é certo.
nunca mais deixar chegar no poder pessoas que querem dizimar populações. Então, se você vê uma história de um crime como essa, você aprende que aquilo é abominável e a gente precisa evitar que isso aconteça. Como que a gente pode evitar? Como é que eu posso identificar que meu filho ou que qualquer pessoa que eu conheça tenha traços parecidos? Então, é importantíssimo, é quase um documento social de você estudar um filme desse e pensar assim, cara, a gente tem como evitar o futuro se eu estudar o passado, entendeu? Sim, então, essa é a importância de ter um filme dele. A repercussão, para mim, principal é por essa. É de você não deixar cair no esquecimento um crime desse e achar que, Suzane era uma doente, era uma monstra e por isso ela fez o que quiser. Mano, monstro aparece o tempo... Monstro, né? Aparece o tempo inteiro. A gente tem uma sociedade doente. A gente tem uma sociedade em que a gente, tipo... É muito fácil. Eu estudando, inclusive, no dia que aconteceu o crime da Suzane, outros 4 crimes iguais aconteceram na cidade de São Paulo. Caramba, mano. Foi o dela e mais 3. Só que o dela foi o único que não foi em comunidade. Caralho. Então, tipo assim, por ser da High Society, digamos Chama assim... mais atenção. Chama mais atenção. Por ser uma mina rica. Claro. E aí, porra, a galera se interessa. Porque assim, quando você pensa aqui na comunidade... tudo bandido. Isso pode acontecer. Aí na garota rica, assim... Nossa, mas ela tinha tudo. Por que ela fez isso? Mano, é a mesma sociedade, cara. Claro, cada um tem sua experiência e infelizmente as coisas acontecem mais em comunidade por todo o abandono social que eles sofrem. Mas é a mesma, a gente vive sobre o mesmo teto. Não chega a ser bizarro tu se aprofundar na relação dos dois e entender essa porra, é tipo meio que psicopatia, né? A forma que eles fizeram o crime brutal e tal, de matar os pais e tal. Isso não chega a ser bizarro? Não chegou a ser bizarro pra ti, assim, tipo... Cara, é como eu falei, pra mim é um estudo psicológico das pessoas. Eu não trago pra mim. Eu não preciso ser uma pessoa que mataria pra interpretar um assassino. Uhum. E o crime deles é muito passional, entendeu? É um crime que foi planejado, mas, enfim, não é um serial killer. Não é um cara que tem um procedimento padrão e repete aquilo. Foi fatídico, né? Foi aquele dia. Sim. Então, é diferente. Por isso que é importante. Eu achei, na verdade, meu primeiro livro adulto, assim, sem ser livro infantil, foi Serial Killer, da Ilana Kazoy, pô. Essas coincidências da vida. Até falei isso pra ela. Então, desde pequeno, eu acho interessante, assim, o que leva uma pessoa a gente tem a mesma educação, a gente tem essas paradas. O que leva uma pessoa a desconstruir todos os valores e cometer um crime bárbaro como esse? Então, acho que esse estudo é importante para você tentar entender, né? Porque você não vai justificar nada.